Meus irmãos, minhas irmãs, com alegria, eu vos saúdo na paz do Senhor. Podeis tomar assento, irmãos, muito obrigado. Antes que nós leiamos o texto sagrado e então com alegria passemos a compartilhar ou meditar na palavra do Senhor, eu quero que os irmãos saibam que para mim é uma alegria, um privilégio e eu ouso dizer uma honra retornar a Camboriú e para mais uma vez participar dos Gideões Missionários da Última Hora. Eu quero com sinceridade honrar a Deus pela vida, a família e o ministério do pastor Zilmar Miguel, presidente dos Gideões Missionários da Última Hora, e agradecê-lo junto da diretoria, aqui muito bem representada pelo seu vice-presidente, pastor Adriano, a quem eu também agradeço, pelo honroso convite de estar mais uma vez entre aqueles que são responsáveis de ministrar a palavra do Senhor neste tão importante congresso missionário. Eu também registro a minha gratidão a Deus pela vida do pastor Moisés Martins, de sua esposa, irmã Michele, que Deus em Cristo os abençoe. Em nome do pastor Edivaldo Filho e sua esposa, eu cumprimento a todos os pregadores aqui presentes, aos meus amigos, pastor Marcelo Dias, sua esposa, irmã Fabiana, Deus abençoe. E também eu quero registrar aqui a presença de alguns irmãos que servem a Deus conosco ali na igreja em Mogi das Cruzes, onde pela graça de Deus eu sirvo a Deus como pastor naquele setor, representando os nossos pastores, pastor José Wellington e pastor Wellington Júnior. Que Deus abençoe a cada família que veio lá de Mogi das Cruzes para estar aqui nesta oportunidade. Quero cumprimentar a minha família, que infelizmente não pôde desta vez estar comigo, minha esposa Joselma, minhas filhas Sofia e Radassa, que me acompanham neste momento pela internet, meu cunhado pastor Joel Cirlei, sua esposa irmã Belanise, e a todos que já abraçamos e aqueles que porventura ainda assim o faremos. Pastor Reuel Bernardino, é uma alegria revê-lo, Deus o abençoe com sua família e o seu ministério. Eu preciso perguntar isto: quem aqui de verdade quer continuar ouvindo Deus falar, diga amém. Amém. Que bom. Eu vou pedir licença a vocês e eu prometo fazer isso de forma rápida e principalmente com muito respeito. E eu vou fazer porque o pastor Adriano, ele me autorizou e eu disse a ele que se ele não autorizasse, eu continuaria com a mesma alegria no coração. Eu quero registrar aqui aos irmãos que eu tenho alguns livros de minha autoria, publicados pela CPAD, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, e estas obras estão à disposição dos irmãos lá na loja da CPAD. Inclusive, se o pastor Adriano me permitir, assim que terminar aqui, a pedido da CPAD, eu estarei indo para lá para atender os irmãos que assim desejarem. Inclusive, eu quero dizer que eu tenho ali 6 títulos de livros. Lógico que eu não vou falar dos 6, porque eu não vim aqui para isso, mas eu quero, além dos outros, recomendar rápida e respeitosamente este livro, que é o livro Vocação, Descobrindo o Seu Chamado. Esse é um livro que é baseado em 3 pilares: a descoberta, a potencialização e a execução de um chamado. O grande problema é que a maioria das pessoas começa fazendo para depois querer se preparar, e não são poucas as que terminam a vida descobrindo que fizeram durante toda a vida o que não nasceram para fazer. É por isso que há inúmeras pessoas insatisfeitas em nosso meio. Muitas vezes não é pecado, não é falta de vida com Deus, é porque está fazendo o que não nasceu para fazer. A essência desse livro é de que não existem pessoas ruins.
O que existem são pessoas no lugar errado, fazendo o que não nasceram para fazer. É só você imaginar alguém que nasceu para pregar querendo cantar. E aí quem é que sofre? A igreja, que tem que ouvir essa pessoa cantar. Ah, mas é para Deus, então canta onde só Deus ouve, né? Porque Deus é tão perfeito que quando a gente canta de coração, o imperfeito chega perfeito para Ele, mas no meu ouvido não. Pode ser do coração como for, se é desafinado, vai continuar desafinado. Então não é que eu estou desmerecendo, é que provavelmente a pessoa não nasceu para isso. Então primeiro se descobre, depois se prepara e depois se executa a vocação. E eu termino aqui esta parte recomendando veementemente esta obra, que não é um livro apenas, é um documento da nossa igreja. Eu tive a responsabilidade e a alegria de fazer parte da comissão especial de revisão da declaração de fé das Assembleias de Deus no Brasil, há cerca de 2 anos atrás. E durante aquele período eu presenciei algumas obras de pensadores ao longo da história sendo adaptadas para crianças. Aquilo me preocupou. Eu elaborei um projeto, apresentei ao nosso presidente, pastor Wellington Júnior, que levou para a mesa diretora da Convenção Geral e aprovou. Durante 10 meses eu coordenei e sou o autor desta obra, que é a Declaração de Fé das Assembleias de Deus para Crianças. Então, aqui estão todas as doutrinas pentecostais das Assembleias de Deus no Brasil, desde a criação, queda, redenção, glorificação, dons espirituais, liturgia de culto, aqui adaptada para crianças. Você que quer investir na formação doutrinária e bíblica dos seus filhos e dos seus netos, vá ali na CPAD e certamente você será muito bem atendido. Quem me entendeu, diga amém. Obrigado pela atenção e principalmente pela compreensão desta parte. Obrigado, pastor Adriano, por me permitir este momento. Abra sua Bíblia, por favor. Nesses últimos meses, o Senhor tem ministrado ao meu coração esta palavra, e eu não tenho dúvida de que é a direção de Deus para nós nesta noite tão singular, essa noite histórica dos Gideões missionários da última hora, e esta é a direção de Deus para este momento. Abra sua Bíblia, por favor, na segunda carta de Paulo a Timóteo. Alguém aqui ainda tem forças para dar glória a Deus? Você tem pelo menos um motivo para dizer aleluia. Que bom. Segunda carta de Paulo a Timóteo. Quando você encontrar esta carta, localize aí, por favor, o capítulo de número 1. Registrar minha gratidão a Deus pela vida do pastor Hebron, revê-lo também é uma grande alegria. Quando você encontrar o capítulo 1 da segunda carta de Paulo a Timóteo, identifique aí, por favor, o versículo de número 5, e nós leremos apenas este versículo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Os que encontraram, por favor, se manifestem dizendo graças a Deus. A palavra do Senhor diz assim a nós: trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. E só os que podem digam amém. Muito obrigado, e que Deus, por graça, mais uma vez abençoe a exposição de sua palavra. É claro que todos nós, ou se não todos, pelo menos boa parte dos que aqui estão e que nos acompanham, sabe e sabemos de que esta é parte de uma carta que Paulo escreveu
na condição de pastor para outro pastor. E esta é uma carta pastoral, é claro. Porém, nós não podemos incorrer no erro de achar que, por se tratar de uma carta pastoral, ela não seja aplicável à igreja como um todo, pois seria restringir por demais a grandeza e o poder da palavra de Deus, que é aplicável a todos indistintamente. Dito isto, nós precisamos considerar também que nós temos lido parte da segunda carta de Paulo a Timóteo. E o que eu vou dizer aqui poderá não, soará como algo óbvio. E por ser tão óbvio, às vezes nós desconsideramos. Quando nós mencionamos a segunda carta de Paulo a Timóteo, é claro, quase que naturalmente se entende que se existe a segunda carta, é porque existe uma primeira carta. E é lógico que quando você tem duas cartas, é igualmente natural que se estabeleça um paralelo comparativo. E quando nós colocamos a segunda carta de Paulo a Timóteo ao lado da primeira carta de Paulo a Timóteo, você percebe algumas diferenças. Dentre estas diferenças, eu destaco uma, de que se na primeira carta de Paulo a Timóteo, Paulo estava mal, na segunda carta, Paulo está pior. É isso mesmo. Quando você lê as páginas sagradas da primeira carta que Paulo escreve a Timóteo, você percebe que Paulo não está bem. Mas quando você avança e lê as páginas igualmente sagradas da segunda carta que ele escreve e envia a Timóteo, ele que na primeira estava mal, agora ele está pior. E é claro que a pergunta que surge é: por que Paulo está tão mal assim? Primeiro, porque Paulo não é um homem livre. Paulo está preso. Paulo está encarcerado. E esta prisão de Paulo não é como a outra prisão, em que podemos chamá-la de uma prisão domiciliar, em que ele recebia pessoas, podia pregar o evangelho. Há igualmente um momento em que ele pode até sair dali. Não, aqui de fato Paulo está encarcerado. Paulo está confinado. Paulo é um prisioneiro. Como se não bastasse, além de Paulo ser um prisioneiro, quando ele escreve esta carta, Paulo também é um homem sentenciado à morte. Paulo tem uma única certeza, humanamente falando: eu não sairei com vida deste cárcere. Então, primeiro, quando Paulo escreve esta carta, ele é um preso. E segundo, ele é um homem condenado à morte. Paulo está no corredor da morte. E é este homem que agora, inspirado pelo Espírito Santo, se põe a escrever esta carta. Paulo não tem esperança, humanamente falando, de nada. Paulo está sob a maior prova da sua vida. E olha, que eu estou falando de um homem que, se tem uma coisa que ele soube na vida, é sofrer. Paulo falou de naufrágios. Paulo falou de apedrejamento. Paulo falou de traições. Paulo falou de falsos irmãos. Paulo falou de falsos companheiros no ministério. Mas agora, Paulo está sob ataque e está sofrendo a maior prova da sua história. A sua fé está colocada à prova. E é lógico
diante de um gigante da fé como Paulo, e diante de um cenário como este, é claro que nós queremos olhar para ele e aprendermos como é que se comporta diante das adversidades. Qual foi a reação de Paulo diante deste cenário, diante deste quadro de prisão e sentença de morte? Paulo se coloca como alguém que, mesmo diante desta pressão toda, o seu espírito sobrepõe-se às adversidades, e ele é capaz de, diante deste quadro, escrevendo como preso, e escrevendo para alguém livre. Preste atenção, é um preso escrevendo para um livre. Eu vou dizer de outra forma, é um pastor preso escrevendo para outro pastor livre. E ele é capaz de escrever não para pedir ajuda, mas para oferecer ajuda. Paulo não escreve reclamando, destilando ódio, destilando veneno. Pelo contrário, olhe para cá, não desvie o olhar, olhe para cá. Paulo escreve na condição de preso, para um outro pastor na condição de livre, e em pleno exercício de seu ministério, para orientá-lo, e mais, pasmem, para encorajar. O normal é o quê? É o livre escrever para o preso, é o livre encorajar o preso. Aqui é o oposto, é o preso encorajando o livre, é o preso animando o livre, é o preso orientando o livre. Ou seja, Paulo está diante da maior prova da sua vida, e ele nos ensina que, escute isso aqui, que a vida cristã não é testada nas suas ações, mas ela é testada nas suas reações. Eu vou dizer de outra forma, não é a forma com que eu ajo que demonstra o quão profundas são ou não as minhas raízes, é a maneira com que eu reajo. Jesus falou sobre isso. Jesus disse: olha, se te ferirem uma face, dê a outra. Se o teu inimigo tiver sede, dê de beber. Se tiver fome, dê de comer. Se te obrigar a caminhar 1 milha, vá 2. O que é isso? Não é ação, isto é reação. Não é a forma com que eu ajo diante da pressão que demonstra se eu tenho base de fé ou não, é a forma com que eu reajo diante da pressão. Quer ver que é verdade? Por exemplo, pensando aqui em ministério, existe uma frase, e eu tenho dito isso amplamente, existe uma frase que, a meu ver, é uma frase pela metade, que diz assim: quer conhecer um homem, dê poder a ele. Pois eu digo mais, quer conhecer um homem, tire o poder dele. Por exemplo, vamos trazer para a prática. Quando alguém é colocado num cargo por um pastor, quando é empossado numa congregação, esse pastor que me colocou é um homem de Deus, homem que tem visão de Deus. Imagine agora esse mesmo pastor, 1 ano depois, indo lá para tirar essa pessoa. Ou seja, a forma com que eu reajo demonstra no que a minha fé está pautada. Porque não é a forma com que eu ajo, é a forma com que eu reajo que demonstra o quão profundas são ou não as minhas raízes de fé. Agora percebam, Paulo então se apresenta como alguém que é um exemplo de alguém que reage como alguém que tem base de fé. E ele começa a escrever esta carta, e à medida que ele escreve, nós percebemos que ele escreve para resolver 2 tipos de problema de Timóteo. Primeiro, se puder me dar só um pouquinho de retorno, eu agradeço, eu não vou falar mais sobre isso. Paulo reescreve esta carta
para resolver, em primeiro lugar, problemas ministeriais. Se você pode, diga bem forte: ministeriais. Em segundo lugar, Paulo escreve essa carta para resolver problemas pessoais de Timóteo. Quer ver que é verdade? Lembre-se sempre, Paulo está preso, e ele escreve para resolver problemas pessoais de Timóteo. A começar, ele trata de questões espirituais, orientando Timóteo a viver uma vida em piedade, a exercitar-se em piedade, vida espiritual. Paulo também trata de questões emocionais, quando ele encoraja Timóteo, anima Timóteo, fala das afeições de Timóteo. Mas olha onde vai o nível da vida espiritual de Paulo. Paulo está preso, ele sabe que a sua cabeça vai rolar. E sabe sobre o que Paulo escreve mais para Timóteo? Para Timóteo cuidar do problema no estômago dele. Que homem é esse que a sua cabeça vai ser cortada e está preocupado com o estômago do companheiro? Paulo não fala da sua cabeça que vai rolar. Paulo se preocupa com a dor no estômago de Timóteo. E aí ele vai escrevendo, e nós vamos avançar, e vamos chegar lá. Por exemplo, quem me ouve diga amém. Por exemplo, é nesta carta, aliás, nesse mesmo capítulo, que Paulo adverte Timóteo. Se puder projetar aí, por favor, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 6. É aqui que Paulo, ele admoesta, ele adverte. Ele diz a Timóteo: por este motivo, grave essa expressão, por este motivo, te lembro que despertes, preste atenção, o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Só quem está interessado na mensagem, diga bem forte: despertes. Um pouquinho mais forte, diga assim: o dom de Deus que está em ti, pela imposição das minhas mãos. São 3 informações. A primeira: de quem é o dom, em quem está e quem confirmou. O dom é de quem? Está em quem? E foi confirmado por quem? Paulo está dando alguns recados para Timóteo. O primeiro recado é: não se esqueça que embora o dom esteja em você, mas ele não é seu, ele continua sendo de Deus. Então, se ele é de Deus, você não faz como quer, do jeito que quer, e não para a hora que bem entender. Se foi Deus quem te deu, Ele determina a hora de começar e Ele determina a hora de parar. Você está tentando parar aí por causa da pressão em Éfeso? Pois eu estou te escrevendo: quem determina a hora de você parar é aquele que de fato é o dono do dom que foi plantado em você. Então, primeiro, Paulo informa ou lembra Timóteo: o dom só está em você, mas ele não é seu, ele é de Deus, está em você. Olha agora: e foi dado pela imposição das minhas mãos. Paulo está dizendo: não se esqueça, você não é uma estrela solitária. Não é porque você cresceu um pouquinho no ministério que você vai pensar que você agora é carreira solo. Não, o dom não é seu, é de Deus. E ele não foi confirmado por você, ele foi dado por Deus e confirmado pela igreja através do ministério. Para a gente avançar, gente, preste atenção nisso. Para a gente avançar, e percebam a sequência. Quem está prestando atenção, observe isso aqui. Olha a sequência: o dom é de Deus, está em Timóteo e foi confirmado pela igreja.
Você pode dizer isso aqui, diga assim: é de Deus, está em Timóteo, confirmado pela igreja. Paulo não coloca nessa sequência à toa, pelo contrário, ele coloca Timóteo exatamente no meio, entre Deus e a igreja. É como se ele dissesse: se você tentar sair por um lado, você dá de frente com Deus. Se você tentar fugir pelo outro, você dá de frente com a igreja. Ou seja, você está confinado, você está fadado, você está determinado a não abandonar o seu ministério. Porque ministério é isso, é porta só de entrada. Entrou, meu irmão, lançou a mão no arado, não pode olhar para trás. Quem está entendendo a voz de Deus já, aproveite, levante a mão e dê o melhor glória a Deus que você pode. Oh, glória a Deus. Agora observe, para a gente adiantar aqui, que Paulo no versículo 6, ele abre o versículo dizendo: por este motivo. Só quem pode, diga bem forte: por este motivo. É que às vezes a gente já apela para a parte do desperte o dom, mas não é assim que começa o texto. O texto começa com: por este motivo. Qual motivo? Paulo está dizendo: há razões pelas quais você não pode abandonar o teu ministério. Qual é este motivo? Ora, aos atentos, os versículos 1 a 5. Quais são esses argumentos? Eu não sei se é possível projetar na tela, mas vamos lá. Olha o primeiro argumento de Paulo. Qual é o primeiro motivo pelo qual Timóteo não deveria abandonar o seu ministério? Versículo 1. Paulo se apresenta: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Paulo apresenta o primeiro motivo pelo qual Timóteo não podia abandonar o seu ministério. Qual é o motivo? A autoridade de Paulo. Paulo diz: quem está falando com você não é qualquer um. Quem está falando com você é um apóstolo. Paulo não está se gabando, não. O que Paulo está fazendo é apresentando as suas credenciais, as suas patentes. É como se Paulo estivesse dizendo: quem está falando com você tem condições de falar, tem autoridade para falar. Então você, Timóteo, tem que dar ouvidos. Preste atenção. O que Paulo está fazendo é: meu primeiro argumento é de natureza espiritual. Olha o versículo 2. Se você está com a Bíblia aberta, e se puder projetar, eu peço mais uma vez. Olha o versículo 2. A Timóteo, meu amado filho. Só quem pode, diga bem forte: a Timóteo. Mais forte, diga: meu amado filho. Olha o que ele diz: graça. Parece que está livre, né? Não, ele está preso. Meu amado filho. E sabe o que eu desejo a você? Preso, graça, misericórdia e paz. E ele segue. Mas o ponto é, no versículo 1, Paulo apela para um aspecto espiritual. No versículo 2, ele se desloca do espiritual e vem para o afetivo, chamando Timóteo de meu amado filho. Paulo está preso, sentenciado à morte. Todavia, a prisão e a sua sentença não o enfermou, não o tornou alguém incapaz de amar. Pelo contrário, estão fazendo injustiça comigo, estão, mas eu ainda consigo amar. Eu ainda consigo te chamar de meu amado filho. Mas não é só isto, porque Timóteo está pastoreando a igreja em Éfeso. Parte da igreja em Éfeso rejeita Timóteo, se opõe a Timóteo, dá as costas para Timóteo, questiona o ministério e a autenticidade do ministério de Timóteo.
Ou seja, Paulo agora está fazendo o quê? Versículo 1, peso espiritual. Versículo 2, afetividade. Ou seja, ele chama meu amado filho. Claramente, Paulo está apelando para o espiritual, mas também está tocando a alma, também está tocando o coração de Timóteo. Quer ver que Paulo faz esse movimento mesmo? Olha o versículo 3. No versículo 1, espiritual. Versículo 2, afetividade. Olha o versículo 3, ele volta para o espiritual. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura. Olha agora, de que sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia. Paulo sabe o que Timóteo está vivendo em Éfeso. Paulo sabe a rejeição que Timóteo experimenta em Éfeso. E ele diz: enquanto tem aí um povo que não lhe quer bem, que não trabalha por você e que trabalha contra você, aqui tem um velho apóstolo que mesmo preso, dia e noite, te traz para as suas orações. Paulo está dizendo: Timóteo, você não está sozinho. Timóteo, você não está abandonado. Ainda que Deus tenha que levantar alguém dentro da cadeia, Timóteo, Ele levanta para ser um combatente com você na arena da batalha ministerial. Onde está a mão que você levanta para adorar ao Senhor? Toque o ombro da pessoa que está perto de você e diga: fique em paz. Quando todos te abandonarem, Deus é capaz de levantar até presos para orar por você, para orar pelo teu ministério. Você só não pode parar, você só não pode abandonar. Continue, ainda há pessoas orando por você, ainda há pessoas torcendo por você. Agora vamos seguir. Olha o versículo 4. Versículo 1, autoridade espiritual. Versículo 2, afetividade, toca o coração. Versículo 3, oração espiritual de novo. Olha o 4, desejando muito ver-te. Éfeso, de Paulo, eu conheço essa igreja, eu fundei essa igreja, esse grupo de obreiros aí, eu formei. Eu sei que tem um grupo aí que está te rejeitando, eu sei que tem gente aí querendo te ver pelas costas, mas olha o que eu estou dizendo: eu desejo te ver pela frente. Agora, vamos chegar lá. O mais lindo é aqui. Lindo e intrigante. Desejando muito ver-te. Bonito. Mas agora vamos analisar friamente. Lembrando-me, aqui a intenção, aqui a expressão lembrando-me, primeiro, é gerúndio, que é o ato contínuo. Lembrar, lembrando. É o tempo todo. Lembrando, e mais, intencionalmente, eu forço a lembrar. Está ali o pastor Rodrigo Ursino, que é professor, sabe disso. Eu forço, intencionalmente. Lembrando-me de quê? Aqui me intriga. Das tuas lágrimas. Agora intriga mais ainda. Eu me lembro das tuas lágrimas para me encher de gozo. Para você que ama a palavra, a gente tem que parar um pouco aqui, porque soa estranho isso. Ele deseja ver, lembra das lágrimas, para se alegrar das lágrimas dele. Meu irmão, vamos ser sinceros, se é hoje, é processo na hora. Isso é uma relação tóxica.
Você está se aproveitando do meu mau momento. Você está me ofendendo. Você se aproveita das minhas lágrimas para sorrir. Mas é isso que Paulo está dizendo. Eu trago a lembrança, as tuas lágrimas, para me encher de alegria. Tem que ter resposta. Não pode passar isso aqui em branco. Tem que ter resposta. Por que Paulo se alegra na lágrima de Timóteo? Pelo amor de Deus, preste atenção. Por que Paulo se alegra nas lágrimas de Timóteo? Primeiro, Paulo se alegra nas lágrimas de Timóteo, porque quando Paulo diz as tuas lágrimas me alegram, é como se Paulo dissesse: tem lágrima nos teus olhos, meu filho? Tem sim, meu pai espiritual. Então eu tenho certeza e posso me alegrar que esse é o maior sinal de que o teu ministério é fiel, porque não existe fidelidade sem lágrimas. Se o teu ministério só te faz sorrir, é porque você anda pregando o que só agrada as pessoas. Se o teu ministério só te faz viver momentos agradáveis, então é motivo de você pensar que você está no caminho errado. Agora, se você sofre a decepção de algumas pessoas, o dar as costas de outra, e a lágrima nos teus olhos alegra o teu coração, é sinal de fidelidade. Onde está a mão que você levanta para adorar ao Senhor? Abrace essa pessoa que está perto de você. Gideões é isso, meu irmão. Abrace essa pessoa que está perto de você e diga: se tem lágrima nos teus olhos, isso não é para tua vergonha, é sinal de fidelidade. Vá em frente. Mas existe um segundo motivo, eu preciso adiantar aqui, pelo qual Paulo se alegra nas lágrimas de Timóteo. Tem lágrima aí, Timóteo? Tem sim, Senhor. Então eu posso me alegrar. Primeiro, porque é sinal de fidelidade. E segundo, que só me faz lembrar que eu não te enganei quando te ensinei sobre ministério. Que lá no início eu te falei: ministério não é parque de diversões, ministério não é playground, ministério não é entretenimento, ministério não é plataforma de autopromoção. Eu te avisei que ministério é arena. Eu te avisei que ministério é batalha. Então, se você está sofrendo, eu falei a verdade. Deus me traz do púlpito dos Gideões para dizer: ministério não é parque de diversões, ministério é arena de guerra. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Eu vou avançar, pastor Adriano, e não vou cansar vocês. Paulo está apelando, eu prometo não lhes cansar. Paulo está apelando para dois aspectos. Um subjetivo, a fé, e outro objetivo, a história de Timóteo. A fé e a história. Timóteo, estão te questionando aí, né? Eu sei. Mas eu sei da tua fé, eu sei da tua história. Eles questionam quem é você, mas eu sei quem é você. Então eu estou aqui, Timóteo, para te dizer uma verdade simples. Mas eu prefiro pregar uma verdade simples do que uma mentira sofisticada. E a verdade simples é essa: você não tem motivos para parar agora.
Deus já te deu tudo para você continuar. Você crê que Deus está falando aqui nessa noite? De verdade, crê mesmo, crê mesmo? Então olhe para quem está perto de você e diga: Deus te trouxe aqui hoje à noite para te dizer, você não tem motivo de parar agora. Tudo que você precisa para exercer o teu ministério, Ele já te deu. Aí, chegamos no versículo 5. E para mim, quem ainda me ouve, diga amém. E para mim é o ápice. Coloca aí, obrigado. Olha, veja se não é o ápice. Versículo 1, autoridade espiritual. Versículo 2, afetividade. Versículo 3, oração. Versículo 4, lágrima. Afetividade de novo. Olha o versículo 5, ele junta as duas coisas. Trazendo à memória, isto é, lembrando-me sobre a sua fé não fingida que em ti há. Agora para mim isso aqui é a parte mais áurea, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Não, é de uma beleza. Para você que ama a palavra, é de uma beleza. Porque olhe para cá. É um pastor. Preste atenção. É um pastor preso, cuja cabeça vai rolar, escrevendo para um pastor rejeitado, questionado, sob a dúvida de um grupo que o resistia. Preste atenção, o solo é árido, o solo é seco. Ele está tratando de pontos pesados de ministério. Coloque ali, por favor. Aí no meio do deserto, tanto de Paulo quanto de Timóteo, se puder colocar na tela, ele traz duas flores, a qual habitou primeiro. Por que ele não fala só Lóide? Não, mas ele fala avó. E não é só avó, avó Lóide. É para curar ou não é? E em tua mãe, que tem nome Eunice. Paulo está trazendo um oásis para o deserto. Ele é um preso, mas ainda tem alma. Ele é um preso, condenado à morte, mas ainda lembra de nomes. E quer curar Timóteo dizendo: você teve uma avó, cujo nome era Lóide. E você teve uma mãe, cujo nome era Eunice. E que a fé que você tem não começou em você, começou na tua avó, passou para tua mãe e chegou em você. Estão dizendo aí em Éfeso que você caiu de paraquedas. Eu sei quando eu estou pregando, eu sei quando eu estou ensinando, mas eu sei quando eu estou profetizando. Eu sei o peso desse altar, eu sei a seriedade disso aqui, e eu vou dizer isso aqui. Estão dizendo aí, Timóteo, que você chegou agora, que você caiu de paraquedas. Quem é você para pastorear uma igreja como a igreja em Éfeso? Eles não te conhecem, mas eu te conheço. Eu lembro quando passei por Listra, preguei o evangelho e você se converteu.
E na segunda passagem, a igreja deu testemunho de você, e Deus falou: leve esse jovem com você, porque eu tenho levantado nele um pastor para a minha igreja. Levante uma de suas mãos aos céus. É para isso que a gente vem aqui nos Gideões. Abrace essa pessoa que está perto de você e diga: você não é acidente. Meu irmão, se ele depender do seu ânimo para acreditar, ele está perdido, meu irmão. Vai com ânimo para ele acreditar. Diga: você não é acidente. Você não é obra do acaso. Deus conhece a tua história. Deus vai renovar ministérios aqui hoje. Deus vai renovar a alegria ministerial aqui hoje. Deus vai fazer você se alegrar de novo, com a certeza de que você é um vocacionado. Vocacionado, vocacionado. Nós vamos encerrar. Pastor Adriano, permita-me dizer isso aqui com muito respeito, eu me dirijo ao senhor. Jesus disse que o campo é o mundo. Ai, como eu sei o que é isso. Preste atenção. O campo é o mundo. E quase sempre a gente planta num lugar e não colhe ali. Mas isso não significa que você não vai colher. Paulo escreve aos Romanos, capítulo 14, versículo 17, que o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas lá vem as três características, mas é justiça, paz e alegria. Não é é no Espírito Santo. A primeira característica, faça um esforço. Primeira característica, justiça. Diga bem forte: o reino de Deus é justo. Plantou num lugar, nem que seja necessário ele te tirar dali e te levar para outro lugar, mas você vai colher o que você plantou. Eu vou dizer isso aqui: o reino de Deus é um reino de justiça. Portanto, o que é ruim não será celebrado para sempre, e o que é bom não ficará escondido para sempre. Na hora certa, o que é ruim é tirado, e o que é bom será apresentado. Timóteo, esse povo não sabe de nada. Eu conheço a tua história, e que a tua história não começa nem em você, começou na tua avó, passou pela tua mãe e chegou em você. E você vai abandonar o negócio agora? Para encerrar, sabe o que Paulo está fazendo aqui? Para encerrar de verdade, coloque aí por favor. Pastor, mas não vamos ficar lendo a Bíblia? Vamos fazer o quê? Vai ter que ler a Bíblia mesmo, irmão. Não, mas isso é culto de ensino. Então, já que você não vai no culto de ensino, a gente lê nos Gideões. É simples assim. Coloque aí por favor Hebreus 11. Vamos ler a Bíblia. E se isso não te alegra, nada mais vai te alegrar.
É igual essa história. Eu não gosto desse pastor pregando. Lá vem ele é intransigente, ele é inflexível. Então, deixa eu te falar um negócio. Quando você está doente, você ora e procura o quê? Médico. Quando tem problema na justiça, procura quem? Advogado. Porque você acredita que o médico tem condições de te ajudar na medicina, e que o advogado tem condições de te ajudar com a lei. Se vem para a igreja, quer ouvir quem? O pastor. E pastor entende de quê? De Bíblia. Não quer ouvir Bíblia? Ninguém mandou você vir aqui, meu irmão. Fica aí pela internet reclamando, é só sair. Sai! Sai! Ninguém está te obrigando a ficar. Agora, se ficar, aqui é lugar da Bíblia. Aqui é lugar da Bíblia. Aqui é lugar da Bíblia. Para encerrar, o senhor está nervoso? Estou começando a ficar. Hebreus 11, por favor. Põe lá no versículo 39, para concluir. É lindo demais isso aqui. E todos estes, pastor Gesiel, todos estes, a pergunta aqui é: quem são estes? É uma turminha que o texto anteriormente diz, dos quais o mundo não era digno. Mas porque eles eram homens honrados, então viviam pelas cavernas, errantes pelos desertos, pelo caminho, cerrados ao meio. Homens dos quais o mundo não era, e todos estes, tendo tido testemunho pela... Agora é para assustar essa geração da qual eu faço parte. Não alcançaram a promessa. Então vai lá. Eram homens dignos e que tinham fé, mas que não receberam o que queriam. Porque a fé não é instrumento para você receber tudo o que você quer. A fé é instrumento para você continuar honrando a Deus quando Deus não quer te dar o que você pediu. Está aí. Não alcançaram a promessa. Aí eu sei que todos estão fazendo a pergunta, eu também faço. Não alcançaram a promessa? Não. A pergunta é: por quê? Porque Deus não quis. E por que Deus não quis? Então, porque Ele não quis. E por que Ele não quis? É isso. Não quis. E está resolvido? Não. E a gente faz o quê? Nada. Apenas aceite. Deus não quis. Mas tem uma resposta. Qual? Porque Deus não dá tudo para um grupo só. Ele divide com as gerações. Quer ver que é? Olha 40. Alcançaram a promessa. Aqui para mim é o auge. Provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito. Para que eles quem? Os heróis da fé, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Põe o capítulo 12, versículo 1, porque isso aqui é uma carta corrida, agora que está em capítulo, originalmente não tem capítulo, é carta. Portanto nós, também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Quem é essa nuvem de testemunhas? Os heróis da fé. Deixemos todo o embaraço e o pecado. Perceba que embaraço vem antes de pecado, porque ninguém começa pecando, começa se embaraçando. Ninguém começa fazendo.
Começa falando o que não é para falar, olhando para onde não é para olhar, mandando mensagem para quem não é para mandar. É assim, começa, aqueles negocinhos. Aí quer dar desculpa igual Arão. Pegamos o ouro, jogamos no fogo e saiu o bezerro. O fogo agora é artesão. Quem é que modelou o focinho? Quem é que modelou a cauda? Quem é que modelou a pata? Porque ninguém começa fazendo, começa projetando e se embaraçando. Mas aqui está uma tão grande nuvem de testemunhas. Deixemos todo embaraço e o pecado que estou de perto nos odeia, e corramos. Agora é assustador, correr com paciência. Isso aqui é para a gente ficar, meu irmão, horas pensando, como é que é correr com paciência? Corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Por que ele traz a ideia de corramos? Porque na mente dele, o que é que ele tem? Aquela corrida na arena, de revezamento. Um corre 100 metros, entrega o bastão para o outro, que corre 100 metros, entrega o bastão para o outro, que corre 100 metros e diz, eu corri minha parte, agora é a sua. Os heróis da fé estão olhando para nós como nuvem de testemunha e perguntando, eu quero ver o que vocês vão fazer com aquilo que nós começamos. É o que Paulo está dizendo para Timóteo. Começou na tua avó, ela honrou. Começou na tua mãe, ela honrou. Aí agora você vai parar? Não vai não, Timóteo. Sacode a poeira, deixa a diferença de lado e siga o legado. Quem entende a voz de Deus, se coloca em pé, adorando ao Senhor. Nós vamos orar aqui. Tem alguém que está entendendo a direção de Deus para nós nessa noite? Você pode ser uma bênção para quem está perto de você mais uma vez. Olhe para quem está perto de você e diga, o que você vai fazer com o que você herdou? É hora de deixar as diferenças de lado. Sacode a poeira. Nem que seja com sangue na canela. Vá sem querer ir. Fale querendo ficar calado. Se cale querendo gritar. Mas faça. Cumpra o ministério que Deus te deu. Deus te trouxe aqui hoje para renovar o teu ministério. Eu vou orar com você. Pastor Adriano, sinceramente, eu não tenho dificuldade nenhuma de terminar de pregar e entregar para o Senhor e ir embora para casa. Mas eu também não tenho dificuldade de entender quando Deus quer que eu faça alguma coisa. Desde quando Deus confirmou esta palavra para eu falar aqui nos Gideões este ano, Deus colocou no meu coração, chame obreiros e obreiras, cansados e cansadas e desestimulados, ministerialmente falando, porque essa sexta-feira à noite é de renovação ministerial. Eu quero ver quem é que vai ter coragem de vir. Ou você vem e é renovado ministerialmente, ou você vai continuar se arrastando como tem sido. Deus quer te dar a alegria de novo do teu ministério. Não acabou. Não acabou. Eu vou repetir, não acabou. Você tem uma responsabilidade. Começou lá atrás, com a tua avó.
passou para a tua mãe, chegou em você, e esse negócio vai parar agora? Não vai. Deus destrava de novo hoje. Deus abre as portas de novo hoje. Deus alegra o teu coração de novo hoje. Tem mais alguém? Eu sei que tem. Pois eu vou te dar 30 segundos. Ou você vem e é renovado, ou você continua arrastando na alma. Mas hoje Deus faz florescer o campo de novo. São estes com todo respeito, não são só estes. Mas eu preciso orar. Dez segundos. Nós vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, este é o tempo, como nós ouvimos nesta noite, de semearmos. Este é o tempo em que, pelo discernimento do teu Espírito, é o tempo de plantarmos. E aqui estão os teus servos, que um dia plantaram e semearam as suas próprias vidas na seara do Senhor. Mas muitos deles não têm mais tido a alegria de frutificar no teu reino. Mas o Senhor é aquele que é poderoso, que ao cheiro das águas, ao cheiro das águas, o Senhor é poderoso para fazer brotar vida de novo. Então, Senhor, a começar aqui de cima do altar, com todo respeito, eu peço que a tua presença comece a tocar crentes aqui agora, obreiros aqui agora, obreiras, para que o Senhor renove a alegria ministerial agora, renove o fervor ministerial agora. Seja tocado agora, seja renovado agora, pelo poder da palavra. Se você crê nessa palavra, eu vou devolver ao pastor Adriano agora. Mas eu quero que você escolha alguém que esteja perto de você. Abrace esse alguém. Gideões é isso, abrace esse alguém. Diga: Deus está renovando o teu ministério agora. Não é em você que esse legado vai quebrar. Não é em você que esta obra vai parar. Vai continuar. Vai continuar.